Bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas e 5 minutos. Estamos chegando com 5 minutos de atraso. O atraso do Fábio Ferreira ali para marcar o Pedro Henrique no gol do Corinthians contra o Horizontino. Mas enfim, segunda-feira, 5 de fevereiro, depois de merecidas e gozadíssimas férias, estamos de volta aqui ao Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos, com os candidatos à presidência do Corinthians derrotados, com o Andrés, que foi eleito, o último debate, enfim, você encontra tudo no nosso canal. Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome é Zelar, e Zelar, claro, vem de ZL. Ao meu lado estão David Xavier, Jade Ximenes, Bruno Oliveira, Caio Oliveira. Espero que tenham tido férias muito boas todos. O que nós temos hoje no programa, Caio? Temos as principais notícias sobre o Corinthians, eleição presidencial, análise do jogo contra o Novo Horizontino, Historintias sobre o Paulista do quarto centenário em 1954 e notícias dos outros esportes. Tá certo, é isso mesmo. E para começar, vamos direto com o Timão na Mídia. Solta para nós a vinhetinha do Timão na Mídia. A Aline, Adalberto e Marcos, também de 90 dias de férias, estão de volta procurando o botão. Aperta o botão para lá. Solta para nós, Timão na Mídia. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Timão na Mídia. O All Sports. Reinventado, Jadson participa de metade dos gols do Corinthians no ano. Agora São Paulo. Timão vence com outro gol de cabeça. Estadão. Carille espera conversa com Andrés sobre reforços para o Corinthians. Folha de São Paulo. Na estreia de Sheik, Corinthians vence outra no Paulista. Meu Timão. Carille sinaliza sequência de Dutra, mas lamenta a atuação do Corinthians em Novo Horizonte. Globo Esporte. Carille diz que não exige reforços de Andrés no Corinthians. Primeiro tenho que ouvir. Bom, essas foram algumas das principais manchetes de Corinthians. Como o Caio disse, no programa de hoje a gente vai falar muito de coisa no Horizontino e também muito de política, já que o Corinthians elegeu seu novo velho presidente, Andrés Navarro Sanches. Antes, a gente vai falar mais de política para o fim, a gente vai começar com o futebol, mas antes, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que esse programa tem muito orgulho de ter entrevistado todos os candidatos à presidência, né? Exceção feita a Paulo Garcia, porque não era candidato durante o programa, e ainda assim foi convidado para o debate e não respondeu. Mas, enfim, todos os políticos tiveram espaço aqui, conselheiros da posição e da situação. Fizemos o primeiro debate da história do Esporte Corinthians Paulista, que deu bastante repercussão e, enfim, espero que tenha ajudado o sócio e o torcedor do Corinthians a se informar. E lamento muito o que aconteceu na eleição, não o resultado. Aliás, eu disse e repito, não apoio nem era contra nenhum candidato. Aliás, nem sócio do Corinthians sou. Falo aqui em nome de toda a nossa equipe. É uma vergonha o Corinthians não saber lidar com democracia. Democracia se estende ganhar ou perder. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu, desde que dentro da lei. E pode até se questionar o resultado, mas na justiça, se achar que tem alguma coisa... Não sair batendo em quem foi eleito, tem que esconder no banheiro, ou mais grave ainda, com um repórter que não tem absolutamente nada a ver com o caso. Um apanhou, mas vários passaram. Eu não estava no Parque São Jorge na apuração, mas vi relatos de colegas de profissão. Então, não sei nem se está ouvindo, acredito nem que esteja ouvindo, mas eu queria deixar aqui dedicado esse programa ao companheiro jornalista Flávio Ortega da ESPN Brasil, que estava lá fazendo o seu trabalho e não tem nada a ver com que o Corinthians, quem votou e quem não votou. Tá certo? Vamos direto para o futebol. Antes de tudo, antes de falar de André Sanches, da eleição, e relembrar vocês do entrevista, vamos ouvir o jogo, o gol do Corinthians contra o Novo Horizontino, o gol marcado por Pedro Henrique. Na sequência, a gente vai ouvir a coletiva do Carille. E David Xavier, que tem muito tempo livre, está sem namorada, pôde comentar o jogo na rádio ontem, 7h30 da noite, um horário bom, né, para quem está solteiro. Vai comentar também o que ele achou da partida. Solta pra gente o gol de Pedro Henrique. Quem vai lá em cima é Pedro Henrique! E é gol! Gol do Corinthians! Pedro Henrique, lá no alto, sem perdão, cabeceou muito bem, no chão, aí não tem jeito, tá lá dentro, vibra na
nação alvinegra. Coringão na frente. Corinthians 1, Novo Horizontino 0. Ricardo de Almeida Moura, X. Para a alegria do técnico Fábio Carilli, que gosta muito de treinar essas jogadas de bola parada. Pelo lado direito do campo ofensivo intermediário da equipe do Corinthians, Jadson fez o cruzamento de perna direita, achou o Pedro Henrique sozinho. O zagueirão corintiano revelado na base, revelado no terrão, subiu mais que todo mundo, colocou para o fundo das redes. Coringão abre. Chegando, vamos Corinthians. 1-0 vence o Timão. Quem é essa voz do repórter? Bonita voz, Jade Jimenez. É, a voz do Ricardo X. Tá. Jade Jimenez, você que está com um olhar apaixonado pela voz, me fala uma coisa. Quem quiser participar do programa, faz como? Bom, nossas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário e no Instagram, @Timão Universitário. Tá certo. Rico Vilaça, que narrou o gol do Corinthians ontem, também comentou o que ele achou do jogo. Não... mas as ideias de compactação, de volta, perder a bola, essas coisas é algo que já foi implantado em 2008. Eu só estou dando seguimento com muita cobrança e muito trabalho dentro de campo. A nossa busca sempre vai ser por coisas grandes, né? Sempre jogo a jogo, sem falar de título nesse momento e sim ser melhor no próximo jogo. Por que você não gostou do time, Carilli? Só para completar. A gente não ficou com a bola, a gente passou muita bola para o Novo Horizontino, a gente tomou umas decisões erradas na questão de triangulação e de infiltração. A gente poderia ter ficado mais com a bola e ficando com a bola, com a qualidade que a gente tem, a gente passa a criar mais oportunidades. Mais no aspecto ofensivo, porque no defensivo o Cássio praticamente não trabalhou, né? Não, foi nessa questão de ficar com a bola, né? No ofensivo mesmo, de construção, de rodar mais por trás, fazer Jadson e Rodriguinho trabalhar mais. A gente tentou terminar algumas jogadas muito rápido. Bom, já vou comentar o que disse o Carilli, mas na sequência vamos ouvir o comentário de Rico Vilaça. Fala pessoal do Timão Universitário, tudo bem? Ontem o Corinthians não teve moleza não lá no interior de São Paulo contra o Novo Horizontino, né? O jogo foi só 1-0, o Timão criou boas oportunidades, mas não concluiu bem em gol. E numa delas, de bola parada, né, com a bola rolando, o Timão não conseguiu criar tanta coisa assim, mas com a bola parada, Jadson fez uma ótima cobrança e Pedro Henrique subiu e guardou de cabeça 1-0 para o Corinthians. Ontem os destaques foram a volta do Emerson Sheik, que precisa realmente conseguir aí ter ritmo de jogo. Ele que mostrou que tem vontade, fez uma boa jogada. Entrou também o Marquinhos Gabriel, o Camacho, o professor Carilli rodando bem as peças do time, né, para poupar alguns jogadores que estão ainda adquirindo ritmo. E o Corinthians ainda vai ter, né, na próxima sexta-feira de Carnaval, um desafio contra o Santo André. Foi a 4ª vitória seguida do Timão, foi uma boa vitória, uma vitória consistente, o Timão não teve nenhum perigo contra o gol do Cássio, né? E dessa forma vai se mantendo líder aí no Campeonato Paulista do seu grupo, né? E mais pra frente vai ter clássicos importantes, é aí que o bicho pega. Aí na hora do clássico, os jogos são diferentes, é outra emoção, e foi bom pro Corinthians, vai adquirindo ritmo, vai, né, ficando cada vez melhor na sua parte tática e daqui a pouco vai pegar aí o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. Aí é jogo bastante importante que a gente gosta muito de transmitir para você, ouvinte da Rádio Coringão. Um abraço a todos, Vitor Guedes, Jade, David Xavier. Uma ótima segunda-feira. Tchau, pessoal. Boa, Rico Vilaça. Enfim, Shampoo, você que... Por que você, quando comenta jogo lá, semente e assina David Xavier? Seu codinome? Amassa, o povo te conhece como Shampoo, você é saudado por onde vai, Shampoo, e na rádio David Xavier. Lá, na verdade, é professor Xavier, né? Entendi, professor. Você sabia que coisa patética. Professor Xavier, me diga uma coisa, antes de você analisou o jogo pela Rádio Coringão, eu ia dizer que brilhantemente, mas é mentira minha porque eu não ouvi. Só por isso, eu não estou dizendo que foi ruim o seu comentário, não ouvi ontem. Eu estava trabalhando, vendo o jogo e escrevendo para o jornal sobre o jogo do Palmeiras que tinha acabado de acontecer. Enfim, foi um trabalho um domingo à noite daqueles. Mas me diga, Shampoo, primeira coisa, antes de você falar o que você quiser, isso não é uma democracia, você vai responder o que eu quero. O que você entendeu quando o cara disse que vai atrás de coisas grandes? Eu vi você... De título. O Caio, a Jade, o Bruno, eu também vimos o jogo. Mais tarde dá uma palhinha, mas porque a gente vai falar muito de política, você que comentou o jogo. Em pequenas pílulas, aquelas que são namoradas que se o tomate faz pagar a pensão, pequenas pílulas. O que você achou do duelo? Corinthians levou o jogo no famoso banho-maria, né?
Eu falei até na transmissão que o Campeonato Paulista está começando a cobrar a qualidade dos outros times, dessas equipes menores. E isso Santo André não tem, Red Bull não tem, o Novo Horizontino também não tem essa qualidade técnica, né? Então vai muito no plano tático, e isso, nesse plano tático, fazendo as triangulações, principalmente pelo lado direito no começo do jogo, o Novo Horizontino deu trabalho ao Corinthians, né? O Corinthians não, como falou o Carille na coletiva, não teve a posse de bola a maior tempo do jogo, portanto não conseguia fazer o trabalho de manutenção de posse de bola e, consequentemente, de atacar o adversário. Quando o Corinthians compactou e passou a entender o jogo do Novo Horizontino pelo lado direito, o Novo Horizontino passou a jogar pelo lado esquerdo, fazendo jogadas individuais do Juninho, camisa 7, em cima do Fagner. E o Fagner sofreu muito com isso, tanto que levou o cartão amarelo, acho que na primeira investida desse camisa 7. Mas aí o próprio Carille falou da compactação, o Corinthians conseguiu tirar essas jogadas do Novo Horizontino e aos poucos passou a jogar. Passou ele, o Corinthians, a ter melhor posicionamento, a se distribuir melhor taticamente em campo, ter aproximação dos jogadores que tinham a bola. Por isso o Rodriguinho conseguiu perder um gol feito, por isso o Romero inverteu de lado e conseguiu dar um passe pro Júnior Dutra, que também acabou perdendo o gol. Foi até aquele lance que ele saiu atrás do Fábio Ferreira e conseguiu ganhar a frente, né? Vista a lentidão do zagueiro da equipe do Novo Horizontino. No mais, o Corinthians fez um gol de bola parada, que é uma jogada trabalhada também muito pela equipe do Corinthians, essa situação de deixar sozinho o zagueiro mais alto com outro zagueiro. No mais, o Corinthians não fez uma boa partida tecnicamente e jogou pro gasto, e nisso conseguiu vencer o Novo Horizontino. Pequenas pílulas de David Xavier, ele podia fazer o discurso de Suplicy entrevistando Fidel Castro, né? As pequenas... Tá certo, Shampoo, concordo com a sua análise. Rapidinho eu vou passar minhas notas, depois, se der tempo, a gente vai fazer o provão devagar, mas rapidinho: Cássio 6,5, Fagner 6, Balbuena 7, Pedro Henrique 7,5, Juratei aqui. Eu vou ler a nota, aliás, eu não, Caio Portela, você é muito bem pago para isso. O Corinthians soltou uma nota oficial, como eu disse, após as eleições, durante as eleições, né? Após o anúncio, teve confusão, quebra-quebra, enfim. E o repórter Flávio, não foi o único, né? Mas sobrou para ele, tentei imagens dele caindo, imagens que facilitam identificar os agressores e, se quiser, prendê-los, né? Enfim, o Corinthians... Você queria falar alguma coisa, Bruno? Você tá coçando aí? O Ranieri tweetou que colocaram vem cá. Quem tá ouvindo o programa? O André Ranieri, repórter da Rádio Jovem Pan. Isso, que participa recorrentemente aqui do programa. Ele tweetou que em determinado momento da transmissão na Jovem Pan colocaram a mão no microfone dele para impedir que ele trabalhasse, só que isso não é visto, né? E aí o do Flávio Ortega filmaram e tem imagem, tem que ir atrás de quem faz esse tipo de arruaça, né, Vitor? Olha, eu vou dar o meu testemunho. Eu sou repórter, trabalho com esporte desde 98. Eu sou um dos repórteres que deixo bem claro o meu time. É uma opção minha. Cerca de 80% da profissão não revela o time. É o caso, inclusive, do Flávio Ortega. Não lembro dele ter dito publicamente o time dele, o que não faz a menor diferença. O que aconteceu no Corinthians é uma vergonha, mas é uma vergonha, não é para falar dos outros também, mas é recorrente. As pessoas acham que jornalista faz gol, perde gol, derruba as coisas, jornalista noticia. Eu, como repórter e corintiano declarado, escrevi sobre o rebaixamento do Corinthians e sobre o título bicampeonato mundial do Corinthians. Eu estava no Japão e não fiz o gol. Se eu não estivesse no Japão, o Corinthians teria sido campeão exatamente do mesmo jeito, né? O que mudou foi o leitor do Agora, que teve notícias diferentes do que teria. E sobre o rebaixamento em 2007 também, eu não sou o Zelão, não sou o Fábio Braz, eu não tive culpa nenhuma do rebaixamento, embora tenha escrito. Então é uma vergonha as pessoas culparem a imprensa pelo que acontece ou não acontece, e mais, é bem legítimo numa democracia você não concordar com determinado veículo ou repórter. Agora, você partir para ignorância e achar que o repórter é emissora, porque algum idiota lá acha que a ESPN é contra o Corinthians. Como se, enfim, qualquer empresa, nós estamos aqui em Guarulhos, na faculdade de Guarulhos, na UNG, todas as pessoas que trabalham no estádio têm o mesmo time. Como não tivesse corintiano, palmeirense, São Paulo, em qualquer jornal, qualquer padaria, em qualquer açougue, em qualquer mercado, em qualquer fábrica, na sua empresa que você está ouvindo na sua casa, tem pessoas que torcem pro Corinthians. Aliás, na sua casa, na sua família, nem todo mundo torce pro mesmo time, né? Por que uma empresa inteira ia torcer para um time ou contra um time? Enfim, é uma vergonha o que aconteceu. Espero que não fique na palavra, né? E que seja tomada uma atitude. Porque é recorrente. Na Vila Belmiro, no Corinthians, no campo do Palmeiras, é imprensa isso. E assim, é agressão às pessoas que estão
Aliás, mesmo que não estivesse trabalhando, né? Como é o caso do Andrés, que foi eleito, faltou respeito. Se não concorda com a decisão, acha que foi injusta, não sei o quê, tá aí a justiça para recorrer. Inclusive, o candidato Romeu Tuma Júnior parece que achou algum problema na urna, enfim. Que recorra, não na parte da ignorância. Primeiro, Shampoo, rapidinho, deixa só o Caio ler a nota oficial, você já se manifesta. E a Jade Gimenez está nas nossas redes sociais. Hoje, se você tiver alguma opinião respeitosa, né? Se for xingar, falar bobagem, você fala para sua mãe em casa. Se você quiser opinar de forma decente, com educação, não importa qual a sua opinião, tá aí as nossas redes sociais. Jade Gimenez está aí para ler a opinião de vocês. Fala, Caio. Vamos à nota de esclarecimento. O Esporte Clube Corinthians Paulista lamenta profundamente o episódio corrido após a apuração da eleição para presidente e conselheiros que aconteceu no sábado, dia 3 de fevereiro de 2018. O clube, que contava com um corpo de segurança especialmente montado para a eleição, comunicou todas as autoridades solicitando policiamento para o dia do evento. O presidente André Sanches, que assumiu o cargo após a eleição, ligou pessoalmente para o repórter Flávio Ortega, dos canais ESPN, se desculpando pelo fato e lamentando o ocorrido. Como o acontecimento foi público e com vasto material acolhido pela imprensa, o Corinthians espera que os invasores sejam identificados e punidos pelas autoridades. O Esporte Clube Corinthians Paulista também espera que a situação como essas não se repitam. Bom, eu espero que não se repitam mesmo e que o Corinthians faça mais do que lamentar, que coloque à disposição suas canas, o que tiver à disposição da polícia para que seja esclarecido o mais rápido possível. Enquanto a gente separa aqui os áudios do André, você queria falar, Shampoo? Não, rapidamente, você... falar rapidamente, você já se prepara em casa, né? Você falou, obviamente, do Corinthians, desse fato que aconteceu, e citou outros locais, como o Palmeiras, o Santos, a Vila Belmiro, enfim. Na Argentina, no próprio rebaixamento do River Plate, a torcida do River, a organizada torcida do River, culpou exatamente os jornalistas argentinos. Inclusive aconteceu a mesma coisa, né? Vários torcedores querendo agredir jornalistas que estavam trabalhando naquele último jogo em que o River foi rebaixado, se não me engano, a partida contra o Belgrano, dentro do Monumental de Nunes, e após isso, vários jornalistas ali foram agredidos também, sendo culpados pela torcida por conta do rebaixamento do River. Não, a imbecilidade não tem fronteira, nem cor de camisa, nada. O ser humano é algo que às vezes não deu certo, mas enfim, parabéns ao Andrés Sanches, aos seus parceiros, enfim, que ele faça uma gestão boa e que a oposição, que teve 2/3 dos votos, né, os 4 candidatos, faça o papel de fiscalizar a atual gestão. Quem é corintiano de verdade e não está preocupado com política, espera que o Andrés faça uma boa gestão e quem perdeu faça uma boa oposição. Vamos ouvir então o que disse o Andrés? Eu relembro a vocês que a primeira entrevista de Andrés Sanches como candidato declarado, depois de oficializado, foi aqui no nosso programa, enfim. E vamos trazer alguns trechos dessa entrevista. Enquanto isso, a gente repara... Vocês lembram o dia que foi essa entrevista ou não? 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro, Andrés Sanches esteve aqui. E, enfim, você encontra depois na íntegra no nosso canal do YouTube e no nosso Facebook ali. Na época, Andrés Sanches esteve acompanhado de André Negão, né, que era vice, enfim, que apoia a sua gestão. E a novidade, né, a gente não faltou dizer aqui para o torcedor que preocupa-se muito com o futebol, do William, né, filho do Adilson Monteiro Alves, do William Monteiro Alves, que já foi diretor de futebol na gestão Mário Gobi, inclusive, né? Estava lá em 2002 no Japão, inclusive, o do William. Será o homem forte do futebol, inclusive esteve ontem já em Novo Horizonte. Por hora, Alessandro permanece, né? O William substitui o cara que era de Flávio Adalto, né? E Fábio Carille também. Enfim, vamos ver notícias do próximo capítulo. Fala, Andrés. Então, sobre gestão de futebol, vamos ouvir o que disse Andrés Sanches, aqui ao Timão Universitário. Em relação ao futebol, eu sei que quem vota é associado, enfim, o Corinthians é um clube social também, mas o Corinthians é o que é por causa de 30 milhões de torcedores e por causa do futebol, né? Mais de 30. Mais de 30, enfim. Eu sou de humanas, não sou ruim de fazer conta. Mas, enfim, e questionando em relação ao futebol, é uma sequência se você for eleito o presidente do mesmo grupo e tal, mas cada presidente tem um jeito de trabalhar. E o que eu li e ouvi, não é informação minha, estou perguntando para você de fonte direta, é que caso você for eleito, você faria uma mudança na gerência de futebol. Havia um problema particular entre você e Alessandro. Você quer saber se é verdade? Se não for verdade, se ele fica, ou se você já tem o nome. E também vai se perguntar muito sobre o Ronaldo, também se ele ocuparia esse papel, o Ronaldo. Deixa eu falar, seria a pretensão da minha parte antecipar se nós temos mudanças ou não.
quem é funcionário do clube com ele, e nunca falei que se ele vai sair ou ficar. Ele é funcionário do clube e um funcionário. Bom, sobre o que disse o Andrés aí, Duílio Monteiro Alves foi oficializado no cargo, e a questão dele com o Alessandro é bastante clara e simples. Alessandro e Edu Ferreira, que voltará a ter importância na gestão, né, certamente, eram homens de confiança do Andrés na gestão Roberto de Andrade. Quando o Tite saiu para ir para a seleção, o Andrés queria Cristóvão Borges, né, e o Roberto de Andrade topou e trouxe Cristóvão Borges. Com a queda de Cristóvão Borges, Roberto de Andrade decidiu por onde Oswaldo de Oliveira, contra a vontade de André Sanches, que não queria Oswaldo de Oliveira. Nesse momento, Edu Ferreira pediu demissão do departamento de futebol. Alessandro não pediu. Aí foi a rusga. Embora a decisão não tenha sido do Alessandro, tenha uma decisão presidencial do Roberto de Andrade, André Sanches esperava a fidelidade de Alessandro, que esperou de Edu Ferreira, que já que não teve importância nenhuma na decisão, que abandonasse o cargo. Alessandro ficou. E aí, essa é a rusga entre Andrés e Alessandro. Depois disso, o Oswaldo já caiu, o Fábio Carilli veio como interino, vocês sabem a história. Enfim, o Corinthians está aí. Mas aí que vem a rusga. Por hora, Alessandro fica. Mas como ele disse, se enquadrar, né? E de vez de responder a Flávia Adalto, responderá a Duílio Monteiro, né, Alves, filho de Adilson Monteiro Alves, que ficou muito famoso à época da democracia e foi eleito agora, uma das chapinhas, estava na chapinha 22, se eu não me engano, ele reeleito conselheiro do Corinthians. Fala agora, Andrés, sobre o estádio. E aí, vai pagar? Vai ter naming rights? Solta a grana aí, Andrés, fala aí. Bom dia, aqui é a Marília Ruiz do Estadão, candidato Andrés Sanches. O que faz ele acreditar que na próxima gestão dele, diferentemente do que foi quando ele foi presidente e também atuante nas outras gestões, que vai conseguir fazê-lo, tirá-lo do papel promessas de campanha, como, por exemplo, o naming rights do estádio e o pagamento das dívidas do estádio, que são enormes. Obrigada e bom programa para vocês. Obrigado, saudade de você, Marília, um abraço. Se dizem muito, mas poucos sabem. O conselheiro, o pessoal que sabe que o Corinthians deve a Arena. A Arena custou 985 milhões, corrigindo dá 1 milhão e 200 e pouco, 1 bilhão e 300. E tem 12 anos para pagar. E é óbvio que até os 12 anos tem que pagar a Arena, está sendo paga hoje. Vai se pagar, todo mundo, foi aprovado no Conselho, todo mundo sabia que todas as receitas da Arena iria para se pagar. E vai pagar. O Corinthians tem as suas dificuldades, sempre teve historicamente, mas nunca deixou de pagar as suas contas. Sobre o name rights, não era promessa de campanha, é uma necessidade, que era uma das causas que fariam pagar a Arena mais rapidamente. Nós éramos assessorados por grandes economistas, grandes escritórios da advocacia, grandes pessoas de marketing, não só do clube, como fora do clube. Essa assessoria fazia a Arena. E esse era um dos projetos do name rights. Só que, culturalmente, no Brasil, ainda não tem a regra ou não tem o costume de batizar arenas. Na Europa já tem 20, 30 anos, nos Estados Unidos mais de 50, e aqui mais 1, 2, 3 anos também vai acontecer isso. Eu teria aqui 1000 coisas para dizer, mas vão usar como desculpa. Então, nós não conseguimos vender ainda, mas espero que na próxima gestão se consiga vender. Eu vou passar para essa pergunta, mas você falou de não conseguir vender, Andrés. Eu te entrevistei algumas vezes no período que se falava muito disso, no pré-Copa. Eu achava, né, embora não seja a minha área, não sou administrador, que o valor que você pretendia era muito grande. Eu nunca falei de valor. Você chegou a falar 400 milhões. As pessoas milhões. falavam 450 milhões. Eu falei, tá bom, se você falar... Você acha que... Se você pagar 450 milhões, põe no teu nome. Eu só falava isso, falei isso pro Galvão, falei isso pra um monte de gente. Não tem um valor específico, até porque podem pagar 600, e se eu falo 400, vai ter que ser 400. Quando você botou um piso muito grande? Eu não botei um grande? piso. Nós temos uma dívida para pagar do Corinthians na Arena, que é 400 milhões do BNDES. Em relação ainda à questão do name rights, você já falou que a economia também dificulta muito conseguir o name rights. Na época dos estádios da Copa do Mundo foi falado do superfaturamento de alguns estádios. Você acha que essa questão da credibilidade também pesa para a conquista ou não do name rights? Não pesou nada, até porque o Corinthians não teve corrupção. Isso aí, depois das eleições, ficou provado. Tanto é que ninguém fala nada hoje. Falaram que eu estava na Lava Jato, que o Corinthians estava na Lava Jato, que a Arena... Não tem nada disso. A Arena do Corinthians está no Fair Play, que foi um inquérito que foi aberto para apurar os 10 estados da Copa do Mundo, que houve dinheiro de empréstimo do BNDES. Ponto. O Corinthians está lá e te garanto que não tem nada de errado.
Pode ter exagero aqui, exagero lá. Ou era para pôr marbre, não era para pôr marbre. Era para pôr televisão no banheiro, não era para pôr televisão no banheiro. Era para fazer... Isso, tudo pode questionar. Agora, corrupção, eu garanto que não tem. E não houve. Que já tivesse, já tinha sido, pelo amor de Deus. Todo mundo estava já... Agora, o name rights é um problema cultural brasileiro. Você sabia que o Maracanã foi vendido? O nome do estádio? Para Itaipava? E ninguém fala Itaipava. Ninguém fala Itaipava. Você bebe Itaipava ou é ruim? Não bebo. Não bebo nada. Enfim. Só água e refrigerante. Bom, o importante é não tomar, né? Mas vamos lá, que esse programa é de família. E aí, vai sair ou não vai sair do Clube dos 13? O Clube dos 13 não tem mais nada, né? Mas enfim, Andrés, na época que teve o quebra-pau, o Clube dos 13, foi importante a época frente do Corinthians. Como que ele tem a falar sobre isso? Presidente, você foi um dos responsáveis pelo racha que teve ali no Clube dos 13, enfim, você, Flamengo. Na época era Patrícia... Flamengo não. Não era Patrícia, presidente? Ela era candidata a vice da situação. É verdade, enfim. Mas assim, se discute aqui nesse programa, em outras tribunas que se discute o Corinthians, o que você e outros candidatos farão pelo Corinthians. Minha pergunta é um pouco nessa linha, mas um pouco diferente. O Corinthians, como uma das duas maiores torcidas do país, junto lá do Flamengo, pela representatividade que tem, o que o Corinthians pode fazer, liderar pelo futebol? Você disse agora um exemplo que eu acho bom. O Campeonato Paulista. É um absurdo a Federação Paulista limitar e escolher quem vai jogar o campeonato. Eu acho que o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e os pequenos tem que falar assim, ó, Federação, baixa a bola aí que eu vou escalar quem eu quero e sem a gente você não faz campeonato. Qual o papel que você acha que o Corinthians pode assumir na sua gestão, que já tem feito, mas assim, que pode mudar pelo futebol brasileiro e botar a cara a tapa? Deixa eu falar. Você acha que isso é possível ou você acha que não? Não, tem que. O Corinthians tem que sempre estar na frente em tudo no futebol. Ninguém pode fazer nada no futebol sem o Corinthians estar de acordo. Mas vamos separar Clube dos 13, Federação e Confederação. O Clube dos 13 foi feito um sindicato, uma associação, porque a CBF estava quebrada, não tinha dinheiro para tocar para o brasileiro e se juntou o tal do Clube dos 13. Que depois de alguns anos, a CBF pegou de novo o futebol e o clube ficou, cada 3 anos negociava a televisão. E custava 1,5 milhão por mês. Que tinha clube no Brasil que disputava série que não ganhava isso. Então o presidente lá ganhava 80 mil reais por mês. O Júnior ganhava 60. Presidente do Clube dos 13. Do Clube dos 13. E eu fui contra isso. Então, era uma coisa que não era tão institucional como é uma federação ou como é uma confederação. E eu não quebrei o Clube dos 13. Me deu um poder para mim que eu não tenho. Eu não fui lá, eu simplesmente tirei o Corinthians do Clube dos 13. Tá certo. E estamos chegando no fim dessa edição da Entrevista do Andrés. Você vê ela na íntegra no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Ele também falou sobre o sócio-torcedor do Corinthians, né? E também sobre outros esportes. Vamos ouvir primeiro o sócio-torcedor, o fiel torcedor no caso do Corinthians. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário. Rodrigo Vessoni mais uma vez. Queria perguntar pro candidato, pro ex-presidente André Sanches e agora candidato, o que ele pensa dos sócios-torcedores terem direito a voto. Se ele concorda com isso, como o Inter faz, por exemplo, ou se ele acha que isso pro Corinthians não serve. Um abraço a todos. Não vou dizer nem que não serva e nem que é bom. O Inter não tem um clube social, nós temos um clube social. Isso os sócios têm que aprovar essa mudança. Eu acho que no futuro o sócio-torcedor vai ter que votar para presidente. E você vota num superintendente para o clube social. O presidente é o mandatário geral, mas você separa um pouco o futebol do clube. Mas hoje é um clube social. E os times que tem o sócio-torcedor vota não tem clube social. Por isso tem sócios lá centenários que para ter esse tipo de mudança tem que ser aprovado por eles. Mas eu acredito que um futuro não muito longe, com certeza o sócio-torcedor também vai poder votar para presidente. Andrés, vai me meter na pergunta do Vessoni, porque é uma opinião que eu também tenho. Não é uma posição fechada, porque eu acho que o Corinthians não pode ser decidido por 3 mil pessoas, mas também eu acho que a pessoa que frequenta e paga tem que ter uma diferença em relação ao torcedor, então não tem uma posição fechada. Mas uma coisa que me parece clara, uma posição que eu defendo em relação ao Corinthians, em relação a qualquer clube que tenha sócio-torcedor, mas então estamos aqui falando do Corinthians, é que o associado do clube, de alguma maneira, também participe do fiel torcedor, ou seja, o associado do Corinthians não tem direito a comprar ingresso. Tem sim. Como fiel torcedor, não. Tem sim. Então todo mundo me informou errado. Como que funciona isso? O sócio-torcedor, ele tem prioridade na compra do ingresso. O sócio-torcedor, não, desculpa. O sócio do clube tem prioridade. Em relação ao sócio-torcedor? Não. Ele não fica sem ingresso. Ele tem prioridade para comprar ingresso. Até porque foi uma coisa que vem de 6, 7 anos atrás,
que ele começa a abrir bilheteria especificamente para sócio dentro do clube. Mas não vende antes pro fiel torcedor por milhar? Não. Hoje, o sócio do clube, ele tem a prioridade de coisa exclusiva para ele fazer a sua compra de ingresso. É que às vezes o cara quer comprar 50 ingressos, 30 ingressos. Então é direito a 2, direito a 3 ingressos. Essa questão de mas informação, o sócio tem. Informação que eu tinha errada, eu já divulguei aqui outras vezes, em outras tribunas, e foi dito, o que foi dito é que... Não tem desconto, mas ele tem direito a comprar. Não, hoje ainda não. A gente está, inclusive, isso está entrando no nosso plano de gestão, porque você olha bem, nós começamos a abrir primeiro para conselheiro, nós fizemos um teste. Esse teste acabou agora recentemente. É que por aí você vê, por fiel torcedor. Não. Aí você abre. A gente começou no modelo de teste fazer primeiro os conselheiros e diretores, e agora a gente já está com o projeto pronto, já foi aprovado, e a gente agora vai abrir também para o torcedor do Corinthians, o que é o sócio do Corinthians. O que eu defendo, e aí eu defendo a posição minha, não a posição do Andrés, do Stadini, do Thomas Abello, quem for candidato, é uma posição Vitor Guedes, jornalista e declaradamente torcedor do Corinthians, nem sócio sou, é que muita gente quer ajudar o clube, e às vezes mora na Bahia, em Porto Alegre, ou não frequenta, ou mora na Zona Sul, na Zona Norte, longe do Parque São Jorge, e é fiel torcedor para ajudar, enfim. Se a pessoa tiver direito de sócio comprar o ingresso também, a pessoa poderia pagar uma parcela que tem mais condições, pagaria para ser sócio do clube e compraria ingresso, que hoje realmente não tem esse acesso a ingresso. Assim. Eu acho que o sócio do Corinthians deveria ter uma categoria automática, assim, como tem o fiel torcedor ouro, minha vida, minha história, meu amor, sei lá. O cara sendo sócio do Corinthians, automaticamente ele teria direito a comprar ingresso, que hoje não acontece, e é uma posição que eu acho que... Até, desculpa, eu estava crente que tinha uma bilheteria exclusiva para dentro do clube, para sócio do clube. Ô Vitor, o problema maior que a gente tem quando você fala ingresso, é que você tem um público fiel. Sim. Eu não estou falando de conselheiro que quer carteirinha, quer ingresso de graça, gente quer... Eu estou falando de pessoa normal, que queira comprar ingresso como sócio do clube. O que acontece é o seguinte: você tem jogos e jogos, certo? Então, 90% das pessoas querem participar só do jogo. Ele não quer ir nos jogos. Não, porque você tem jogo o ano inteiro. Então, algumas pessoas reclamam. Pô, mas vocês abrem pro fiel torcedor. Existem algumas pessoas que vão todos os jogos. Então... O Corinthians fechou em 40 mil a média. Um ranking no associado do clube também. Seria um fiel torcedor igual isso, vai ser um fiel torcedor. Então, o cara não adianta ele vir no dia quando chegar aquele jogo bom. Eu quero ir, amigo. Se você não comprou no período todo, ou se você não tem pelo menos uma seria participação a mesma regra dos demais, só teria o direito que hoje ele não tem. Né? É isso. Esse é o meu ponto, então acho que vocês concordam que seria uma coisa... Não, isso inclusive já está até como plano de gestão nossa, isso já tinha sido uma coisa que a gente já vinha discutindo já há algum tempo, só que faltava uma ferramenta que fizesse esse trabalho. Bom, vocês viram um trecho importante do programa que a gente fez dia 4 de dezembro, porque foi uma sugestão que eu dei a todos os candidatos, e o candidato André Sanches dizia que existia e não sabia que não existia, né? E André Negão, da chapa dele, de apoio à chapa, né? Não está na chapa como esteve na última como vice-presidente, se comprometeu aí a colocar nessa gestão, caso eleito, como foi o caso, um plano à parte para quem é sócio do clube virar automaticamente fiel torcedor e poder comprar ingresso, que eu acho meio absurdo o cara ser sócio do clube e não ter uma categoria à parte de fiel torcedor. Enfim, boa sorte ao presidente agora, André Sanches, da sua equipe, e que o Corinthians, é inegável, né? Essa gestão teve ótimos resultados dentro de campo, né? Que essa gestão, que também teve importante na democracia do clube, quando teve a mudança do estatuto, quando proibiu a reeleição, e agora, não ela, mas outras pessoas conseguiram o fim do chapão, que o Corinthians continue caminhando fora do campo também, pagando suas dívidas, resolvendo a questão do estádio, que é imperativo que se resolva logo, enfim, que tenha uma gestão melhor do que as anteriores, enfim, independentemente da cor partidária de quem está lá. Antes de voltar ao futebol, David Xavier, o que temos de vôlei basquete? E no nosso Facebook, eu queria mandar um abraço ali para o Gustavo Tomazelli, que está assistindo dos Estados Unidos, jornalista também, mora lá, adora futebol americano, não sei se torceu a favor ou contra quem ganhou o Super Bowl, o Super Bowl de tanta gente, né? O Philadelphia foi campeão, enfim. Perguntei que lugar ficou o Corinthians, não tinha, né? Não achei, então parabéns para quem torce pro Philadelphia,
né? Enfim. Mas Acho que o David sabe o nome do time do Corinthians de futebol americano. Não lembro como que é, David. O nome? É o Corinthians Steamrollers. Que vai atrás de coisa grande esse ano. Mas enfim, parabéns pra quem gosta do Super Bowl, pra quem não gosta. Um abraço pro Gustavo Tomazelli, que nos acompanha ali dos Estados Unidos. Aliás, pelo Facebook, pela Rádio Coringão. Se você pode acompanhar nosso programa aonde quer que você esteja. 26 e 13-15, jogando na casa do adversário pela quarta rodada da Superliga Masculina, na quarta rodada do retorno. Mesmo com a derrota, o Timão permanece na 8ª posição, dentro da zona de classificação para os playoffs, com 20 pontos. O próximo compromisso é nessa quinta-feira, às 8 da noite, diante do Maringá, lanterna da competição com apenas 2 pontos e que ainda não venceu na Superliga. O jogo será no ginásio da Ponte Grande, aqui em Guarulhos. E no basquete, na última quinta-feira, o Corinthians apresentou seu novo time de basquete masculino para a disputa da temporada 2018 no CT Joaquim Grava, a modalidade que o clube não tinha há 22 anos. O timão será comandado pelo técnico Bruno Savinani, que chegou 2 vezes aos playoffs do Novo Basquete Brasil. Os destaques do time são o armador Gustavinho, o ala Schneider e o pivô Wagner, todos com experiência por equipes do NBB. O Corinthians disputará a Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB, e estreia no dia 3 de março contra o Unifacisa, da Paraíba, em Campina Grande. Uma dúvida, o Corinthians vai mandar os jogos no Parque São Jorge? Não? Vlamir Marques. Onde joga... Exatamente. O ginásio Vlamir Marques é o ginásio principal do Parque São Jorge, onde o Corinthians manda, por exemplo, as decisões da Liga Futsal, enfim. É bem legal, o Corinthians tem um futsal hoje forte, tem um vôlei, mas o Corinthians tem nas suas raízes 2 esportes, além do futebol. O remo, né, que está até no escudo, e o basquete, né? O basquete que fez a alegria do corintiano nas épocas mais difíceis da fila, enfim, encantou o mundo. O Corinthians de Vlamir, de Rosa Branca, e depois, nos anos 80, eu era moleque, e sim, a época sócio do Corinthians, jogava futebol de salão, na época não era nem futsal, e via lá jogar no Corinthians Rock Smith, Gerson. E já nos anos 90 com Oscar Schmidt ali, uma parceria com a Amway. O Corinthians tem muita história no basquete, enfim, que venha pra ficar. E é legal que esteja no Parque São Jorge. Nada contra a parceria Corinthians-americana, mas é meio fake, né? O Corinthians não é nem americana, né? É uma camisa emprestada, como acontece no futebol feminino também. Tanto que essa acabou. Essa parceria Corinthians-americana acabou, foi pra Campinas. Toda aquela equipe foi pra Campinas, mas não com o Corinthians. Enfim, era uma coisa artificial, né? Como eu acho artificial o Corinthians em Osasco, você chegando em Osasco, na bucólica Osasco, né? Uma cidade que tem Botarelli como muso não pode ser levada a sério. Um abraço a todo mundo de Osasco. Mas enfim, você chegando em Osasco, tem lá, bem-vindo à cidade, tem o símbolo do Corinthians Audax ali, por causa da parceria aí do Audax. Mas é algo absolutamente artificial. Agora não, jogando no Parque São Jorge com a camisa do Corinthians é algo, ainda que seja um time de acesso, né? Resgata um pouco a história do Corinthians, mas tem que se pagar, né? O Corinthians não tem dinheiro nem para pagar a marmita, que espera que pague. Tem que pagar ali, não pode tirar dinheiro do futebol, de outros esportes para isso. Eu fui injusto com a natação também, que nos últimos anos tem dado bons resultados pro Corinthians, enfim. Silvinho, que se não estiver nos ouvindo, agora conselheiro reeleito, Silvio Romaldo Júnior, que tem um blog no Globoesporte.com e que apoiou na eleição o Romeu Tuma Júnior, é muito ligado à natação do clube, enfim, embora ele está sempre ligado, independentemente de quem é o presidente, as coisas da natação. Enfim, vou convidar o Silvinho para falar aqui também um pouco de natação do Corinthians, tá certo? Bom, falamos um pouco de vôlei e basquete, e antes de falar do Corinthians de hoje, que é um Corinthians bem especial, né? É o Corinthians do 4º centenário, um dos títulos mais importantes da história do Corinthians, né? O último título antes do título de 77, foram 23 anos de espera aí. Rapidinho, uma passadinha sobre o Cruz Horizontino, eu dei minhas notas, o Shampoo também fez o comentário. Portela, o que você achou do jogo? Achei o jogo bem morno, acho que o primeiro tempo foi o mais movimentado, com boas chances do Novo Horizontino no começo, mas que não deram em nada. Acho que a única vez que o Novo Horizontino chegou em perigo foi na bola recuada do Pedro Henrique pro Cássio, e demais não apresentou tanto perigo pro Corinthians no primeiro tempo. E como foi falado no programa, quando o Corinthians começou a encaixar o jogo, conseguiu o gol aos 40 com o Pedro. Um pouquinho antes o Júnior Dutra perdeu um gol feito e o Rodriguinho, né? Bem lembrado que o Rodriguinho perdeu um gol na cara. E eu tava ouvindo ontem o colega Bernardo Ramos falar, Bernardo Ramos do Grupo Bandeirantes, um jornalista que eu gosto muito, flamenguista, Bernardo Ramos, e ele tocou num ponto importante, né? O último lance de ataque do jogo foi o gol do Corinthians.
Aos 40. O No segundo tempo não teve uma chance, não aconteceu existiu. absolutamente nada. Enfim, Bruno. Vitor, eu achei que o jogo foi... O Corinthians controlou o jogo o momento inteiro, né? Aí quando foi pressionou um pouquinho, fez o gol com o Pedro Henrique, o Novo Horizontino não teve força para buscar uma reação ou tentar o empate, ficou por isso mesmo, 1-0, tá de bom tamanho, o Corinthians com a 4ª vitória consecutiva, né? Segue na liderança, é isso. Jade Gimenez, primeiro o seu comentário, depois você aproveita e dá uma passadinha na rede social. Escolhe o pior comentário que você tiver aí, você lê. Tá? Ok. Tá? Eu achei que o Corinthians pode evoluir mais, pode jogar melhor. Depois do jogo contra o São Paulo, teve tempo de descansar, então não tinha por que jogar daquela forma. Eu esperava mais o jogo de ontem. E agora vai ter essa semana de descanso, joga sexta-feira, né, por conta do Carnaval. Sexta-feira fora de casa, né? Isso. Santo André. Santo André, Bruno José Daniel. Então, espera aí que consiga jogar um pouquinho melhor do que foi ontem. E eu vou ler, tenho aqui no Twitter o Botarelli. Ele falou que atualmente... Você escolheu o pior comentário, é esse? Foi o pior. Tá, fala. Tô brincando, Bota. Atualmente a natação também tem voado nas competições nacionais. E vários atletas do Corinthians representam o Brasil em competições internacionais. E não fale mal de Osasco. Falei mal, eu falei que ele é um muso. É ele que fala mal de Osasco. Bom, o Botarelli, como um grande depilador de sovaco, não esquece a natação, né? Mas, enfim, eu citei, né? Eu mesmo me corrigi e lembrei da natação que tem dado bons resultados ao Corinthians. Um abraço pro Botarelli e pra sua cônjuge, Kessia. O que eu queria falar do jogo contra o Novo Horizontino, vou ser sucinto. Não que nem o do shampoo, né? A última rapidinha do shampoo com a mulher dele foi um sexo tântrico. O rapaz não sabe o que é síntese, poder de síntese. Mas vamos lá, sobre o jogo do Corinthians, ficou claro para mim que nós estávamos de férias aqui, que eu tenho dito com frequência ali no podcast Mão, agora voltei a trabalhar no Jornal Agora e também nos Donos da Bola, vou repetir aqui. O Casim faz um bem danado pro Júnior Dutra, porque o Júnior Dutra não joga nada, fraquíssimo. Como tinha o Casim, porque queriam ver o Júnior Dutra jogar. Agora viram que o Júnior Dutra também não joga nada. Assim, é esforçado, é útil, se movimenta, vai ter alguma utilidade diferentemente do Casim para entrar no jogo. Agora, não pode jamais ser o 9 titular, enfim. Ele não tem condições técnicas para ser o titular, ainda mais o Corinthians que jogava no esquema muito defensivo, que o Jô tinha que segurar e ainda dar o arranque. Ele não consegue fazer as duas coisas, muito fraco. E eu vou ser antipático, o que eu faço com muita facilidade, não tenho dificuldade nenhuma em ser antipático, vocês sabem disso. Disse isso à época do Danilo, fui muito xingado, principalmente o pessoal que ouve o podcast Mão e aqui também. Mas não vou furtar a falar o que eu penso, porque as pessoas não gostam. O Danilo merece uma estátua no Corinthians eterno, o Sheik também, pelo que ele fez em 4 de julho. Mas foi a última atuação dele no futebol. 4 de julho de 2012, nós estamos em 2018. Não tem o menor cabimento esse contrato pro Emerson. Teria muito mais uma homenagem, agradecer. Eu acho que toda vez que vier no Corinthians tem que ser aplaudido pela torcida, reverenciado. Tá na história, mas o Corinthians precisa de um jogador que possa jogar agora. O Emerson não conseguiu jogar na Ponte Preta, é um jogador que há anos não joga, está com 39 anos em algum dos RGs dele. Enfim, de verdade, eu acho que ele tem uma história muito bonita no Corinthians, vai ser ídolo para sempre, diferentemente do peruano lá que resolveu ir embora e tal. Mas não tem mais condições de ser o Corinthians não tem dinheiro para fazer um contrato só para agradecer, enfim. Precisa de um jogador para jogar agora. Enfim, foi só o primeiro jogo. Espero que ele cale minha boca e faça 38 gols na temporada e seja o gol do título da Libertadores do Bi. Mas eu não traria. Eu acho que complica a situação do Carille, porque fica numa situação difícil. Ontem, por exemplo, o Luca, que não é nenhum craque, não entrou. Eu acho que pode ser um jogador que tenha mais chance de ser útil. Já foi contra o Nacional no amistoso do que o Emerson na temporada. É apenas a minha opinião. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode passar por isso aí. Eu só queria acrescentar que o Corinthians hoje tem muitos jogadores de lado de campo, né? Cleison, Romero, que são titulares, Marquinhos Gabriel, que entrou ontem. O Sheik entrou... Marquinhos Gabriel é jogador? O Sheik entrou nessa função, mas ele entra por lá. O Sheik entrou nessa função. O próprio Júnior Dutra já deu declarações de que ele também é um jogador de lado de campo, e no caso ele está jogando como referência, como ele joga 9. Melhor como lado. Ele joga melhor como lado, e é a preferência dele também. Eu, acompanhando alguns jogos do Avaí no passado, não vi dessa maneira. Não acho que ele faça uma boa função pelo lado do campo. E também complica porque acho fraco para ser referência. Hoje no Corinthians cabe mais como referência, mas ele prefere jogar de lado de campo. Porém, ali eu acho que já está tudo cheio, não haverá espaço para ele e fica uma situação difícil. Ou ele se adapta e evolui como um centroavante, ou para jogar de lado de campo vai ficar muito difícil. Só que ele está numa idade, né? Ele não está com 19 anos.
não é que vai evoluir. Ele já bateu o teto, tá em decadência. Quer dizer, ele é isso. O Casim tem mais de 30 anos. Quer dizer, não é que o Corinthians apostou num jogador que às vezes se aposta e vira, não vira. O jogador já tem idade suficiente de rodagem para você saber o teto dele. E ele jogou algumas vezes de falso 9 no Avaí, mas a maior parte da campanha ele fez de lado. Ele fez as duas coisas. Aí fazer bem, eu não chegaria a usar a palavra bem. Eu acho que ele rende um pouco mais pelo lado porque ele é veloz. Pra você jogar na frente, você tem que concluir bem, ele não conclui bem. Fez alguns gols assim contra o Cruzeiro de cabeça no escanteio, fez gol contra o São Paulo, depois perdeu um gol feito, enfim. Ele não é uma nulidade total como é o Casim, mas ele não pode ser o titular da equipe. Ele pode ser o reserva, porque ele pode jogar as duas funções, entrar com o time descansado. Agora ontem ele deu uma arrancada, chegou na casa do gol e estou em cima do goleiro, assim. É um gol que quem perde é lateral, o zagueiro, o centroavante, não pode perder um gol daquele. Temos a vinhetinha aí do Corinthians? Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o primeiro Corinthians de 2018 é muito especial. Vamos voltar no tempo e relembrar o dia 6 de fevereiro de 1955, no clássico contra o Palmeiras, disputado no Pacaembu, ainda pelo Campeonato Paulista de 1954, comemorando o 4º centenário da cidade de São Paulo. Então, vamos conferir com narração de Pedro Luiz Pauliello o gol de Luizinho. O cruzamento vem da direita e Luizinho, o pequeno polegar, do alto de seus 1,65 m, faz o gol de cabeça e o clássico terminou empatado em 1-1. Assim, o todo-poderoso Timão conquistou seu 15º título do Campeonato Paulista e se tornou campeão do 4º centenário da cidade de São Paulo. E para matar a saudade de Vitor Guedes, aqui vai aquela pergunta. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians, Corinthians, falou bem alto a tradição. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. Corinthians, sempre leal adversário, ostenta com orgulho a faixa de campeão do 4º centenário. Corinthians. Ainda bem que o David não perguntou se eu estava lá, porque eu mandei tomar no cu, né? Embora tenha classe, né? Porque foi em 55, né? Mas é um dos títulos mais emblemáticos da história do Corinthians. É o último título antes de 77, com Oswaldo Brandão no banco. E Oswaldo Brandão seria o comandante de 77. Como bem disse o Shampoo, o gol foi do pequeno polegar, Luizinho, que era o maior ídolo daquela equipe, um timaço, talvez comparado, talvez seja o maior time da história do Corinthians, né? Que tenha poucos registros assim, então ficou para a história 98, 99, 2000. Mas por tudo que, os gols que fez, conquistou, Gilmar no gol, enfim. O muito legal daquela história, né, desse jogo, foi a situação do Palmeiras, né? O Palmeiras jogou de azul esse jogo, ficou muito famoso isso por causa de um pai de santo que disse que o Palmeiras só seria campeão se jogasse de azul. Então o Palmeiras entrou em campo de azul e, não vou falar a rima, mas o Corinthians empatou o jogo e foi o campeão. Essas histórias são muito legais, quem não viu, não tem nada a ver com o programa agora, mas pra mim Corinthians e Palmeiras é disparado o maior clássico de São Paulo, não dá nem pra comparar Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, enfim, respeito a opinião dos outros, essa é a minha. E alguns filmes que falam de Corinthians e Palmeiras, enfim, Boleiros, né? Tem as melhores cenas pra mim, filme do palmeirense Hugo Giorgetti, né? É um filme espetacular, que tem a Marisa Hort de Maria Chuteira, ali o Lima Duarte de treinador, aquela cena antológica, a senhora não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras.
E tem as cenas ali do pai de santo, dos caras indo... Era muito comum essas coisas, né? E o Palmeiras acreditou que tinha uma mensagem que só seria campeão se fosse jogar de azul, jogou de azul. Não deu, né? Ganhou o Corinthians. Ganhou não, né? Empatou, mas o empate era do todo poderoso Timão. Um dos títulos mais legais da história. O Corinthians durante muito tempo ficou sido campeão dos centenários. Ganhou esse em 88, depois foi campeão do centenário da abolição da escravatura com gol de Viola contra o Guarani. Enfim, em 22, no ano da arte moderna. Enfim, isso teve várias histórias com anos redondos. Parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista por esse título, para mim um dos mais legais. Chegando no final do programa, quero lembrar que nós voltamos de férias, mas voltamos devagar com a louça. Na semana que vem tem carnaval, então o programa volta aí de vez para ficar no dia 19, ao vivo aqui no Facebook do Timão Universitário, na Rádio Coringão. Já com o Corinthians com a classificação provavelmente bem encaminhada, e espero que com um centroavante, né? Seu Duílio, seu André Sanches, tá na hora. Seu destaque final, Caio Portela. É o que você falou, espera um centroavante porque vai precisar, e o calendário do Corinthians esse ano é cheio, né? Até, apesar da pausa desse ano na Copa do Mundo, vai precisar. E já começou cedo, né? A pré-temporada foi adiantada esse ano. Já de seu destaque final? Bom, o meu destaque final é torcer pro Corinthians na sexta-feira conseguir garantir a vitória, e o desfile do Gaviões, né? Que é no sábado. Guarulhos, né? Isso. No sábado, dia 10. E aí torcer pros Gaviões também. Gaviões desfila, camisa 12 também desfila, pavilhão 9, se não me engano, desfila. Estopinha, acho que desfila em Diadema. Eu esse ano não camisa 12 também desfila. Esse ano não estarei na minha Miranda Itaquera, desfilei há uns 5 anos. Esse ano não estarei, provavelmente não fui atrás. E posso mandar um beijo? Mandar um beijo pros meus pais que estão ouvindo hoje o programa, e pro X também, tá? O X tá vendo no vídeo? Tá vendo X no vídeos? vídeo. Ah, tá. Nossa! Então tá bom. Beijo dado. Shampoo, destaque final, não? Não, falar rapidamente sobre a política, a eleição do Andrés, que realmente conquistou títulos, foi um dos melhores presidentes do Corinthians. O que joga contra o Andrés são as questões de envolvimento, possíveis envolvimentos dele em corrupção. Até agora nada aprovado, mas como presidente do Corinthians, um dos grandes presidentes, com grandes nomes de contratações e com títulos à frente do Corinthians. Bruno? Meu destaque final, Vitor, fica pela lamentação dos vândalos e dos agressores do Flávio Ortega. Bom, antes de ler aqui o que está escrito, chegou ao final. É o primeiro programa do ano e é o primeiro programa depois do nosso debate, e eu falei isso para os alunos. Eu queria falar aqui pessoalmente não, em público e ao vivo. Eu queria agradecer a minha equipe que está aqui, acho que não vou esquecer ninguém, né? Está aqui Marcos Toriano, Aline Pereira Cunha, Daniele Barduco, Adalberto, hoje não está aqui, mas participou, Felipe Poi, Jade X Jimenez. Já é X ou não? Não. Não assinou ainda? Não. Não? Tá que nem o Henrique Dourado, né? Lá embaixo, tá muito caro esse passo. David Xavier, Bruno de Andrade, Caio Portela, pelo trabalho que a gente fez ali no Timão Universitário, no debate, deu muita repercussão. Grande imprensa, jornais cobrindo, Globo Esporte fazendo debate lance a lance ao vivo, Bandeirantes até semana passada repercutindo o debate nos programas de esporte, enfim. Veículos tradicionais da grande imprensa não conseguiram fazer o debate que a gente conseguiu fazer. E, enfim, a equipe que eu só apresentei, né, mas o mérito de toda a equipe, então queria agradecer vocês publicamente pelo nosso trabalho, mas abaixem a bola sem mascarar, que tem muita coisa para fazer esse ano ainda. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos hoje, só tinha um cara apertando o botão, mas tava 3 fazendo nada lá. Marcos Floriano, Aline Cunha já ganhou aumento, já pode comprar uma calça ou não? Não. Adalberto Silva, hoje Felipe Poi tá de folga? Tá de férias? Sim, o Poi entra agora às 2 horas. Jade Jimenez, Bruno, Caio Portela, David Xavier, apresentação minha, Vitor Guedes. Dona Vanna também tá de folga, volta dia 19. Até lá e vai, Corinthians!